Vamos falar do cenário internacional, porque mesmo após alertas de reação militar do governo chinês, a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, desembarcou em Taiwan nesta terça-feira. Pelosi está em viagem à Ásia para discutir, entre outros assuntos, a pandemia, o crescimento econômico e a crise climática com líderes locais. A ilha não fazia parte da agenda oficial da parlamentar, mas já se especulava que ela passaria pelo território chinês. Pelosi é a primeira autoridade americana do alto escalão a viajar para o local em 25 anos. A ida a Taiwan alimenta as tensões entre os Estados Unidos e a China. Pequim já havia prometido responder militarmente à possível visita da representante norte-americana à região. Na segunda-feira, um porta-voz chinês afirmou que as Forças Armadas não ficariam de braços cruzados e que o país tomaria todas as medidas para defender a própria soberania. A forte oposição de Pequim à chegada de Pelosi a Taipei, capital de Taiwan, tem relação com a autonomia da ilha. A China reivindica o controle do território desde a Guerra Civil no país. Os Estados Unidos já demonstraram apoio a Taiwan, isso se o governo de Xi Jinping tentar recuperar a ilha. Ao desembarcar, Nancy Pelosi compartilhou numa rede social que a visita representa o compromisso da Casa Branca em dar suporte à democracia do território. Em comunicado, a China afirmou que a viagem teve um impacto severo na relação entre os dois países. A visita também foi criticada pela Rússia, aliada do governo chinês. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país disse que os Estados Unidos desestabilizam o mundo. E para falar mais sobre essa escalada de tensão entre Estados Unidos e China, a gente conversa agora com Paulo Filho. Ele é especialista em geopolítica e mestre em ciências militares. Paulo, boa noite. Obrigada por aceitar o convite e participar com a gente aqui do Jornal da Record News. Bom, a gente quer saber primeiro por que a China não vê com bons olhos, vê como uma provocação essa visita de Nancy Pelosi a Taiwan. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Eles não veem com bons olhos, Renata, porque eles consideram que os Estados Unidos estão descumprindo o compromisso que os Estados Unidos têm com a política de uma só China. Os Estados Unidos, ao reconhecerem a República Popular da China lá em 1979, como todos os demais países que reconhecem a República Popular da China, concordam com a chamada política de um só Estado, de uma só China, concordando que o território de Taiwan faz parte, sim, da soberania chinesa. Então, os chineses consideram que a saída da presidente da Câmara dos Deputados e terceira na linha sucessória dos Estados Unidos a Taiwan dá força a uma corrente separatista de Taiwan e, por isso, essa irritação tão grande dos chineses com essa visita. Paulo, claro que provocou uma tensão em todo mundo, todos os analistas preocupados com essa situação, mas o que a gente pode esperar a partir de agora dos chineses? Houve, obviamente, falas do governo chinês contrárias a essa visita, parte de aviões, alguns aviões sobrevoaram ali a região, mas, de fato, nada foi feito ainda, certo? Na verdade, Gustavo, o que os chineses fizeram agora foi anunciar uma série de exercícios militares e 6 áreas que eles interditaram, áreas, a parte do mar, né, são 6 quadriláteros no mar, no entorno de Taiwan, e também o espaço aéreo sobre esses quadriláteros, onde eles vão realizar exercícios de tiro. Esses quadriláteros eles estão cercando toda a ilha de Taiwan. O mais ao sul está bastante próximo, pelo mapa divulgado pelos chineses, da própria ilha, a menos de 10 milhas da costa da ilha de Taiwan. Isso é uma espécie de bloqueio naval, né? Porque você vai ter, de quinta a domingo, pelo que os chineses anunciaram, esses exercícios de tiro interditando áreas muito próximas à ilha. Há um paralelo histórico, Gustavo, com a crise que aconteceu entre 95 e 96, a chamada terceira crise do Estreito. Em 95 e 96, o então presidente de Taiwan, o líder de Taiwan, viajou aos Estados Unidos para receber uma homenagem de uma universidade em que ele tinha estudado, e isso causou essa mesma reação nos chineses, e eles fizeram esse tipo de exercício, né, de fogo sobre áreas
marítimas no entorno de Taiwan também naquela oportunidade. Isso durou desde meio de 95, de julho de 95 até março de 96. Só que hoje, em 2022, a China é um país muito mais poderoso, com forças armadas muito mais poderosas, e elas estão com esse exercício, com esse protesto, com essa movimentação militar, não só exercícios de tiro, mas também exercícios de concentração de meios nas cidades litorâneas, mostrando o seu grande descontentamento com essa visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por sua vez, declaram que tentam botar um pouco de água na fervura, declaram que essa visita da deputada Nancy Pelosi não significa nenhuma mudança na política dos Estados Unidos de reconhecimento essa política de uma só China. Agora, a China está ali fazendo essas manobras militares ao redor da ilha, mas existe de fato a possibilidade de um ataque militar? Seria interessante para a China, nesse momento, fazer um ataque militar à ilha de Taiwan? Renata, eu acho muito pouco provável, bastante improvável que exista qualquer movimento nesse sentido agora, esse ano, em curto prazo. Por quê? Porque essa operação para um ataque a Taiwan é uma operação militar muitíssimo complexa. Significaria um desembarque anfíbio. A ilha fica a 150 quilômetros da costa da China. Então, esses navios com as tropas teriam que navegar de 4 a 6 horas do litoral chinês até chegar a Taiwan, sob intenso fogo, certamente. Teriam que chegar nas praias, desembarcar nas praias. E essas operações de assalto anfíbio, essas operações, como a que aconteceu na história, no dia D, o desembarque na Normandia, foi uma operação anfíbia, elas são muitíssimo complicadas. E embora a China esteja modernizando seu arsenal, esteja modernizando a sua marinha, seja hoje uma potência militar muito mais forte do que era no passado, elas ainda não são comparáveis ao poderio dos Estados Unidos, Os Estados Unidos têm várias frotas, vários porta-aviões que lideram vários grupos, tarefas aeronavais. A China tem apenas operacionais 2 porta-aviões, acabou de lançar o seu terceiro e mais moderno agora, mas ele ainda não está operacional. Então, seria muito difícil imaginar uma ação militar à ilha num futuro muito próximo. Não se descarta que isso vai acontecer no futuro, daqui a 5 anos, 6 anos. Mas hoje, os analistas militares acreditam, em sua maioria, que os chineses não têm esse poderio militar, essa capacidade para fazer esse ataque nesse momento. Paulo, olhando para Nancy Pelosi, muita gente está dizendo que essa foi uma cartada muito mais política da parte dela, de olho nas eleições lá nos Estados Unidos. E chama a atenção, aliado a isso, até que parlamentares republicanos, que são muito mais anti-China, incentivaram Nancy Pelosi, ou seja, parabenizaram ela pela visita a Taiwan. Na sua visão, tem uma característica de fato muito mais política internamente, ou seja, angariar votos, fazer campanha para o público americano, para o eleitor americano que é anti-China? É claro que a gente não pode descartar esse aspecto, Gustavo. Toda a ação de um político, ainda mais uma presidente da Câmara dos Deputados, ela tem sim sempre um objetivo voltado para o público interno, para a sua política interna. Mas a deputada Nancy Pelosi, ela se caracteriza por posições contrárias ao Partido Comunista Chinês durante toda a sua carreira. Em 1991, ou seja, 30 anos atrás, há mais de 30 anos atrás, a deputada Nancy Pelosi foi à Praça Tiananmen, a Praça da Paz Celestial, junto com outros deputados, mais 2 deputados, e estendeu uma faixa protestando pelo massacre da Praça da Paz Celestial. Chegou a ser, a polícia chegou a ir até ela, pedir para ela enrolar a faixa, Ela tem uma posição pelos direitos dos tibetanos, dos uigures. Então, ela tem uma posição já recorrente ao longo da carreira dela de se contrapor ao Partido Comunista Chinês, ao regime da China, Agora, essa visita, ela pode causar aí uma tensão entre as relações comerciais entre China e Estados Unidos, lembrando que estamos falando aí das 2 maiores economias do mundo. Pode haver um estranhamento aí entre o comércio entre esses 2 países e também entre China e Taiwan,
lembrando também que a China é uma grande parceira comercial de Taiwan. Pode sim, Renata. É bom a gente sempre lembrar que a interdependência entre China e Estados Unidos é muito grande, né? O comércio hoje diário entre China, entre importações e exportações, a soma dos produtos vendidos de um para o outro é 2 bilhões de dólares ao dia, cerca de 2 bilhões de dólares ao dia. Então, há sim uma interdependência muito grande entre esses países. E essa interdependência, ela sempre joga a favor da solução pacífica das controvérsias, porque quando tem muito dinheiro em jogo, as pessoas que manejam esse dinheiro, né, os comerciantes, os empresários, os industriais, eles têm muito a perder e trabalham sempre pelo entendimento. Mas o nível de tensão que a China e os Estados Unidos chegaram nesse momento é o maior em muitos anos. O nível de tensão realmente está muito alto. Então, é possível, sim, que a China pense em fazer alguma retaliação, inclusive comercial, e talvez haja algum prejuízo para as relações entre os dois países. Vamos aguardar os acontecimentos para confirmar isso. Paulo, eu quero retomar um ponto que você mencionou, da questão geopolítica e até militar, da importância de Taiwan para ambos os países, tanto para a China quanto para os Estados Unidos. É bom lembrar para as pessoas, geograficamente, Taiwan é uma ilha que faz um corredor ali ao lado do Japão, na ilha no Pacífico. Por que militarmente, geopoliticamente, é tão importante para todos? Para os Estados Unidos, continuar esse status quo que, olha, é da China, mas Taiwan mantém suas relações, tem uma democracia ali, tem eleições no país, ou seja, finge que é da China, a China se sente dona de lá, fica um status quo ali tranquilo, e essa tensão pode atrapalhar isso. Gustavo, você falou a palavra-chave, né? Os Estados Unidos eles se comportam em relação à questão de Taiwan com uma ambiguidade estratégica. E eles sempre defendem justamente a manutenção do status quo. Você falou no status quo, né? O que os Estados Unidos dizem? Olha só, nem a China pode... os Estados Unidos se coloca contra uma imposição chinesa de uma união forçada, ou seja, uma ocupação forçada, e ela também se contrapõe a uma tentativa de independência unilateral de Taiwan. Para os Estados Unidos, a manutenção do status quo é a melhor situação possível. A posição geoestratégica de Taiwan é muito importante, né? Um general norte-americano no passado já disse que Taiwan é um porta-aviões natural, eternamente ancorado em frente à China. Se os nossos telespectadores forem no mapa, eles vão perceber que todo o litoral chinês ele é contido por países, por acidentes geográficos e países que são aliados dos norte-americanos. Então, nós temos a Península da Coreia, com a Coreia do Sul, aliada dos Estados Unidos. Depois, nós temos o Japão, as ilhas do Japão que se projetam em direção a Taiwan, com Okinawa, onde tem uma enorme base militar norte-americana. Depois, Taiwan, que é um aliado dos Estados Unidos contra a China, poderia ser, né? Depois, as Filipinas, depois a Indonésia. Então, até o Mar do Sul da China, vocês percebam que todo o litoral, toda a saída da China para o Pacífico, ela é, de certa forma, contida pelos Estados Unidos e por seus aliados. E Taiwan é uma peça-chave nesse xadrez geopolítico, né? A sua posição geoestratégica, lembrando novamente a figura, um porta-aviões, como se ela fosse um porta-aviões eternamente ancorado em frente ao litoral chinês. Paulo, muito obrigada. Nós falamos agora com Paulo Filho, ele é especialista em geopolítica e mestre em ciências militares, explicando aí pra gente tudo o que acontece, toda essa crise entre China e Estados Unidos. Obrigada pelas suas explicações, uma ótima noite para você. Boa noite, foi um prazer. Prazer é nosso.